Olá pessoal, rotina de sono com Ayurveda. Vamos lá, eu sou a Carol Garcia, astróloga e terapeuta e estudante de Ayurveda e muito praticante, né, dessa medicina milenar tão maravilhosa. E eu vim contar hoje aqui para vocês um pouquinho sobre o que eu tô fazendo, né, os meus passo a passos. Com relação ao sono, com relação a essa rotina, né, hoje até coloquei um shorts aqui para vocês, um vídeo curtinho, mostrando um pouquinho da minha rotina de hoje, tá? Eu não faço isso todo dia, mas me comprometi a fazer, né? Eu gosto muito de yoga, eu gosto muito de esporte, eu sempre fui muito ativa em relação a tudo isso, mas eu confesso que desde que entrou o outono, na verdade minto, antes do outono, no meio do verão, de fevereiro para cá, né, que foi o auge do verão ali, muito calor, muita secura, e o corpo fica realmente pedindo socorro, né? A gente fica mais cansado, o que é muito normal, né? O Ayurveda diz que o verão é a estação onde nosso Ojas, que é a nossa energia vital, está mais embaixo, né? O Ojas é a energia que a gente tem, a vitalidade, né? A imunidade também, e de fato a nossa imunidade cai bastante. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas pode pensar, não, é no inverno, muitas viroses. Na verdade, no verão as pessoas pegam muitas viroses, não só aquelas de praia, né? De bactéria, né, tanto estomacal quanto viroses mesmo de respiratórias, né, tem muito, e esse ano especialmente eu percebi, assim, notei que muita gente, né, teve Covid, meu marido teve, assim, teve febrão, mas ficou bem, foi rápido, graças a Deus, nosso corpo já tá um pouquinho mais batizado, né, tá imunizado com a graça de Deus por conta da vacina, então a gente realmente consegue sobreviver ao Covid bem melhor, mas é muito ruim mesmo assim, é um vírus que ainda a gente não conhece muito, né, não sabe tanta coisa, né, enfim, né, do futuro dele, daqui a 10 anos, o que vai ser. Mas enfim, não vim para falar de Covid, vim para falar de rotina e de hábitos, né, então assim, eu realmente, do verão para cá, concluindo, né, o Ayurveda diz que realmente no verão a gente fica com a imunidade baixa e isso começa a afetar o nosso vata, né, o vata, o ar do nosso corpo, né, a nossa vitalidade, literalmente, o nosso ir e vir, o nosso movimento vai ficando embaixo. Não sei se vocês reparam, é claro que tem gente que super pratica esportes e tudo mais, mas para a maioria das pessoas a vitalidade realmente ela começa a dar uma decaída, o que é normal, é comum, tá? Então afeta o vata, que é o ar, é o movimento, é a agitação, né? São as dores, né? Tudo que é dor no corpo é relacionado a vata, agitação mental, o movimento do corpo de um modo geral, né? Isso é muito vata, secura do corpo, né? A pele vai começando a ficar mais seca, porque realmente o verão ele agrava bastante, né? Ele é muito seco, ele é muito quente, então vata começa a ficar meio degringolado. E o Pitta, agora que entrou o verão, que é o Pitta dosha, que todos nós temos os 3 doshas, tá, gente? Eu não tô falando de dosha prevalente, sim, nascemos com a nossa Prakriti, que é o nosso dosha de nascimento, aquele que a gente realmente tem mais, né, dele, mais informações daquele DNA, né, daquele dosha, mas de modo geral, fora o dosha dominante, a gente tem os 3 doshas que desequilibram normalmente ao longo do dia, inclusive, né, não só ao longo das estações, mas é que em cada estação, de fato, a gente tem isso muito mais visível, né, mais impactante. E o Pitta dosha, né, que é o calor, é a água e o fogo, né? É o dosha úmido, é o dosha quente, de cabeça quente, né? O irritado, aquele que azeda fácil, mas é muito compenetrado, muito compulsivo, muito ativo, muito penetrante, muito intenso, né? Pitta é tudo isso, ele é muito caloroso, ele é mega concentrado, ele é muito intenso e ele gosta, né, de atividades também, só que quando chega o outono, justamente, ele acumulou tanto calor, tanta secura, que a água dele, né, foi lá, esquentou e meio que ele deu uma azedada, porque também tem chuva aí entre verão e outono, né, a gente teve muita chuva, e aí a gente fala que isso fermenta um pouco, de um modo geral, nas pessoas, né? Aquela coisa meio xoxa de água morna, aquela coisa de umidade com calor, fermenta, né? Se a gente for pensar em várias coisas, né? Tem aquela fermentadinha, tudo que mofo gosta, né? Coisas fermentadas, o quentinho
com o calor. Então a gente começa, o nosso organismo, de um modo geral, também dá uma fermentada, uma azedada. E eu não sei se vocês estão reparando, mas as pessoas têm ficado mais irritadas, mais estressadas. Ok, o Sol está no signo de Áries, isso também ajuda, mas não é só isso, né? Não é só isso. Mercúrio, aliás, o Mercúrio voltou a ficar direto. Nem fiz vídeo aqui, porque eu tô agora focada aqui no Ayurveda, quero dar umas dicas para vocês. Mas sim, Mercúrio ficou direto, isso é muito bom. Agora ele vai passar pela zona de sombra dele, eu vou fazer um outro vídeo falando disso. Eu tô mais compenetrada na Vênus, que volta na outra semana. Eu tô mais preocupada com a Vênus direto. O Mercúrio a gente já tá acostumado, né? Mas enfim, pessoal, então queria falar um pouquinho para vocês desse momento da gente cuidar do nosso Pitta Dosha, ou seja, das qualidades, né, do Pitta, que é para todos, independente se você tem o Pitta dominante no seu corpo, como é o meu caso, né? Eu tenho Pitta dominante. Então, a gente fica mais irritado, a gente fica mais estressado, a gente dá uma azedada mental, é bem isso, uma irritabilidade que a gente não sabe de onde vem. A pele fica pior, eu senti isso claramente, né? Minha pele deu uma piorada de 2 semanas pra cá, bem junto com o outono, assim, né? Culminou, minha pele tava super boa, né? Ainda quando a gente não tinha entrado no... Mas parece que vira a estação, já muda, as coisas vão ficando meio xoxas, né? Mas isso tudo é gradual, daqui a pouco muda. Lá para maio a gente vai estar com um clima mais firme, mais frio, né? De fato, mais sequinho, porque a gente teve chuvas aí agora, né? Recentemente, semana passada, né? Muita chuva e ainda tem aquele bafo, né? Do pós-verão, né? A gente tá ainda, né? É tudo muito gradual. Então, esse bafo todo azeda geral, piora a pele, porque é quando pita a pele, né? É um órgão de choque de Pitta também, né? A irritabilidade, as emoções fortes, intensas, tudo isso reverbera na pele, até porque o fígado é o órgão do corpo muito relacionado ao Pitta, né? Intestino também, mas o fígado, que é aquele que filtra, é aquele que faz a limpeza, que trabalha duro, tadinho. A gente judia tanto do nosso fígado, ele trabalha duro e é o fígado realmente o órgão mais impactante. E isso tem a ver com a pele, diretamente com a pele. Então, é o momento da gente apaziguar com ervinhas mais amargas, né, com sabores mais amargos, mais adstringentes. O que é adstringente, cara? Pode ser limão, que é azedo, mas também é adstringente. Chás de camomila, erva doce, também é adstringente. Camomila é ótimo porque acalma o Pitta, deixa o Pitta leve, suave. E aí tem o sabor adstringente, que para o Ayurveda é muito pacificador, né, para Pitta. Todo sabor amargo, de ervas, de folhas e verduras e leguminosas, tudo que for amarguinho vai fazer muito bem nesse momento. Bom, dito isso, voltando para a rotina de sono, então, né, outono, Pitta Dosha gravado, cuidemos dele e obviamente eu queria voltar a acordar cedo, porque desde as férias, agora de dezembro, janeiro, né, das minhas filhas, eu não consegui retomar, né, o meu Brahma Muhurta, que é o horário, né, é onde a mente está mais limpa, as coisas estão mais leves, né, no ar, o prana que a gente fala, né, tá melhor nesse horário, é melhor para meditar, é melhor para praticar exercício, é melhor para um monte de coisa e para dar tempo de você conseguir ter uma rotina saudável, né? Eu queria voltar a fazer oleação, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então é importante para mim fazer oleação, que é o auto abhyanga que a gente fala, né? A abhyanga é a massagem com óleo de gergelim, então uma auto-abhyanga, fazer na cabeça, né, no couro cabeludo, no corpo todo, mas se você não quiser fazer no corpo todo, você faz em algumas partes, né, do seu corpo, mas na cabeça é muito essencial, é muito importante, né, super importante. Hidrata, a gente nutre tecidos, enfim, tem uma infinidade de benefícios fazer autooleação. E fazer tempo que não fazer porque não dá tempo, você precisa de um espaço de tempo, né? O legal é praticar uma atividade física na sequência para você poder suar um pouco com o seu corpo, né? Suar um pouquinho para aquele óleo penetrar melhor ainda, para você depois tomar um banho e tudo mais. E começar o dia tomando uma água morna, assim que você acorda, raspa a língua, escova os seus dentes. Eu tomo sempre uma água morna no jejum, né? Uma aguinha morna, pura. Às vezes eu ponho alguma coisinha, uma cúrcuma, uma pitada de alguma coisa, mas normalmente só a água morna. Então eu tomo e aí vou. Hoje eu consegui, acordei cedo, acordei 7 horas. Eu quero chegar no
5h45, que é o horário que eu vinha conseguindo acordar, que é o mais aproximado ali do Brahma Muhurta, que é antes do sol nascer. Claro que o sol varia, né, em períodos ao longo do ano, mas por volta desse horário, antes do sol começar a nascer, o ideal é que a gente acorde um pouco antes. Então, eu tava com muita dificuldade, ainda comecei a assistir uma série, não sei se vocês gostam e gostam de séries, né, tava vendo White Lotus com meu marido, né, a última temporada, e tava liberando na HBO todo domingo, 10 horas da noite. Muito bom, né? E aí, ok, aí eu comecei a pensar, bom, domingo, um dia começar a semana, já acordando cedo, mas não tava rolando. Eu falei, quando acabar eu vou me comprometer a isso. E outra, né, tô precisando voltar a acordar cedo, entrar nesse ritmo, o outono já começou, eu preciso limpar esses doshas, eu preciso limpar os doshas do verão, porque a cada troca de estação a gente precisa fazer um detox, né? Eu vou começar a trazer mais essas informações aqui para vocês, eu quero fazer o meu plano detox também para vocês mais para frente. Então, eu achei super importante compartilhar com vocês, porque eu também estou nessa luta de voltar a dormir cedo e acordar cedo. Se a gente precisa dormir 8 horas, e para mim é super importante, e para todos nós, seres humanos, seres vivos, é importantíssimo dormir 8 horas por noite, pelo menos, né, 7 a 8 horas, né? Também dormir mais do que isso não é bom, aí afeta o kapha dosha, né, o kapha que é o tamásico da história, aquele que tem lentidão, cansaço, sono. Então a gente dorme mais do que precisa, a gente fica, né, com mais sono ao longo do dia. A gente tem que dormir entre 7 e 8 horas. E para mim o sono sempre foi sagrado, sempre, desde sempre mesmo, muito antes de eu pensar em conhecer o Ayurveda em algum momento da vida. E o sono é um pilar muito fundamental. E assim, eu vinha acordando entre 8 e 9 da manhã, mas eu queria acordar às 5h45. Mas qual é o pulo do gato aqui? Eu não vou pegar amanhã e vou acordar às 5h45. A gente no Ayurveda preza por graduação das coisas, né? Tudo lentamente, tudo gradual, tudo devagar. A gente não pode simplesmente pegar e querer acordar. Eu venho acordando às 8, eu quero acordar às 5. Não dá. Então o que você faz? Tá indo dormir que horas? Eu tava indo dormir meia-noite. É um horário ruim, mas é o horário que eu estava conseguindo dormir. Estava viciada nesse horário. Ontem eu já prometi, eu falei, bom, vou assistir com meu marido, domingo, perdão. Vou assistir a série, acabou umas 11h30, fui dormir 15 para meia-noite. Falei, ok, vou acordar umas 7 horas, né? Acordei esse horário. Quando foi de ontem para hoje, eu fui dormir 10h45. Falei, opa, já tá bom, quase 11 horas. Acordei hoje 7 horas. Falei, tá bom. Vou tentar acordar 15 para 7 amanhã e me manter no 6h45. Amanhã eu já vou acordar 15 minutinhos antes e vou dormir 15 antes. Então hoje eu vou dormir 10h30, 10h45, 10h30, né? Não quero passar de 10h45 para poder acordar o horário que eu quero, 6h45. 15 minutos para. Eu vou fazer isso até domingo. Quando for segunda-feira que vem, eu já vou dormir, vou tentar me estabelecer 10h30. 10h30 é o horário que eu vou dormir. Até 10h30. Não quero passar de 10h30. Pra quê? Porque eu vou acordar, né, durante a semana. Não vou acordar às 6h45, vou acordar às 6h30, 6h15, 6h30. E vou me manter indo dormir 10h30, até eu chegar nas 10h15, mas acho que dormindo até 10h30 eu tô bem para acordar 15 para 6. Talvez leve umas 2 semaninhas ainda. Eu não tenho pressa. Hoje eu já acordei mais cedo do que ontem. Amanhã eu vou acordar 15 minutinhos mais cedo do que hoje. Então eu já tô feliz com isso, porque eu sei que vai dar certo. Porque eu não tô fazendo de uma vez só. Aí você se irrita e às vezes a gente perde o interesse. E aí tem um dia que você acaba burlando, né, isso daí. E aí você se frustra, né? E aí não quer mais fazer. Então não é por aí. A gente tem que fazer devagarinho, né? Tira 15 minutos da hora que você vai dormir, tira 15 minutos da hora que você vai acordar, e assim gradualmente a gente faz. Então é o que eu tô fazendo, estou compartilhando isso com vocês porque é o que eu estou fazendo, porque eu aprendo isso na raiz com todos os meus professores. Meu mentor principal, que é o Matheus, né, Matheus Macedo, fala isso pra gente o tempo todo. Ele compartilha os casos clínicos dele, a gente tem uma vez por mês estudos de caso clínico, e ele sempre fala, né, as pessoas estão cansadas, estão com a memória fraca, estão com várias questões cognitivas e acham que estão com algum problema.
e na verdade pode gerar um problema no futuro sim, mas o que ele sempre fala, olha o seu pilar do sono, como é que tá? Tô dormindo tal hora, tô acordando tal hora. A pessoa não tá dormindo direito, tá acordando muitas vezes para fazer xixi à noite, mas tá indo dormir tarde, acorda tarde, ou pior, dorme super tarde e acorda super cedo, porque tem que trabalhar, tem que estar no trabalho cedo. Então acorda, né, vai ficar cansado o resto do dia, porque não tá dormindo o suficiente. Então você tem que dormir mais cedo se você precisa acordar cedo, né? Eu trabalho em casa, por enquanto, né, eu tô trabalhando em casa, então se eu acordar às 7, às 6 ou às 8, não faz tanta diferença, eu não tenho um compromisso diário, de vez em quando sim, mas normalmente não, né? Tento não passar das 9, porque aí eu já acho que eu perdi realmente o dia inteiro, para mim é péssimo esse horário, né? Então acho que acordar entre 6 e 7 é muito legal, mas eu quero acordar antes das 6, é uma meta minha, porque tem a ver com Brahma Muhurta, como eu falei para vocês, que é um horário muito auspicioso para a gente ter um prana melhor, para a gente realmente começar o dia, dar tempo de tomar minha água morna com calma, escutar a minha voz interna com presença, escutar um mantra, tomar ali, fazer meu desjejum, fazer a minha oleação, amornar, né? Faço um banho-maria, amorno no óleo de gergelim, passo no corpo, vou fazer uma prática, não preciso suar, malhar pra caramba. Tô querendo voltar a pedalar, tem umas praças muito boas aqui perto, me perdi um pouquinho aqui pros lados da USP, quero voltar a fazer, mas vai ter que acordar mais cedo. Tem que ser, tipo, realmente quando eu estiver acordando 15 para 6. Enfim, suar com óleo no corpo, voltar para casa e tomar um banho. E o mais legal é nesse período que você tomou uma água morna, tá se exercitando, dá vontade de ir no banheiro. Aí você vai lá, faz cocô, evacua bonitinho, do jeito que tem que ser. Seu cocô tá pronto quando você acorda, né? A gente que muitas vezes não faz de manhã, mas é uma sensação ótima, é vida, né? Evacuar de manhã cedo. Porque tá tudo prontinho, nosso corpo trabalhou para isso. Então, se você não faz ou não fez, como muitas vezes eu também não faço, é normal, a gente vai levando, vai levando ao longo do dia, mas o ideal é fazer de manhã, né? E depois fazer quantas vezes você quiser, né? Mas de manhã, essa primeira evacuação é bem importante, né? Porque já dá uma limpada no corpo. Momento da gente liberar todas as toxinas, raspar a língua, se exercitar, tomar um banho, né, evacuar, tudo isso é limpeza, tudo isso é práticas rituais, né, da nossa vida ali diária, mas assim, o sono, ele é muito importante, começar pelo sono, dormir cedo, para poder acordar cedo, para poder dar conta dessa matemática aí, né, desse esquema de você dormir o suficiente para ter energia, para ter foco, para ter memória, né, para ter bem-estar, para ter bom humor, para ter saúde, né, gente? É sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Contem aqui para mim como é que tá a rotina de vocês, o que vocês querem ajustar. Quem tiver mais interesse, é só entrar em contato comigo. Eu atendo como terapeuta, já sou terapeuta há bastante tempo, né? Sou astróloga também, sempre usei a astrologia como ferramenta para atuar, né, como terapeuta. Hoje eu sou estudante de Ayurveda e muito praticante, quero ir trazendo isso para vocês e poder aplicar isso na sua vida, te dar a mão para a gente caminhar juntas, porque estamos todos nesse mesmo barco da vida, ok? Coloca aqui para mim no comentário e já dá um joinha, tá bom? Beijo!